Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar sobre os resultados da COP27, a Conferência do Clima que terminou no último fim de semana no Egito. A principal decisão, considerada histórica por alguns, cria um fundo para reparar perdas e danos climáticos. O desfecho da COP foi considerado surpreendente. Depois de décadas de resistência, os países ricos aceitaram fazer um compromisso formal para financiar a reparação de perdas e danos climáticos. Na prática, o financiamento ainda deve demorar. Um comitê de transição vai estabelecer critérios: quem deve pagar, qual o valor, de que forma, para quais países e em quais situações e prazos. Apesar das indefinições, os países pobres e mais vulneráveis comemoraram. São vítimas de secas terríveis, de inundações bíblicas, da ameaça constante da elevação dos níveis dos mares. Os ricos aceitaram, mas ainda chiam, e a discussão sobre o valor promete ser uma nova batalha até a próxima COP, marcada para o ano que vem nos Emirados Árabes. E, por enquanto, está mantida a meta para se conter a elevação da temperatura média do planeta em, no máximo, 1,5 grau centígrado até o fim do século. Todos esses acordos em conferências do clima sempre exigem arranjos entre países com interesses diferentes e, por isso mesmo, são demorados. Muitas vezes deixam pelo menos uma das partes insatisfeita. E o Brasil voltou a ter protagonismo nesse cenário. O futuro presidente Lula ocupou espaço político. Foi um dos que mais insistiram na tese vitoriosa de que os países ricos devem pagar a conta. Para falar deste assunto, vamos conversar online com Larissa Schmidt, professora de Direito Internacional Público e doutora em Direito Ambiental Internacional. E ainda com Gustavo Ludemann, professor ou pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Muito obrigado aos dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a Larissa. Que avaliação a senhora faz dos resultados da COP27? Bom, é um prazer conversar sobre esse assunto, ainda mais tendo como companhia o Dr. Gustavo aqui, que também é um grande amigo. Quem trabalha na área de direito internacional público conhece, sabe que as negociações de clima e as negociações internacionais ambientais, elas tendem a ser lentas porque há uma dificuldade de acordo entre os países em função da representação dos interesses ou dos diferentes interesses que estão ali naquelas mesas de negociação. Então, para muitas pessoas, ou para quem acha que, ou para os cientistas, para os pesquisadores, os resultados obtidos até agora são bastante tímidos, no sentido de que, sim, obteve-se um acordo para a criação de um fundo, que é uma demanda dos países em desenvolvimento, principalmente para colaborar com a adaptação e a mitigação dos países com menores índices de desenvolvimento que estão sendo bastante atingidos pelas mudanças do clima, pelas mudanças globais do clima, né, que são países que, inclusive, têm muito mais condições de se adaptar a esse cenário por terem menos condições financeiras. Então, isso sim é um ganho, né? Por outro lado, as críticas residem no fato de que não se avança com relação à mitigação de emissões. O que é a mitigação? A necessidade de você reduzir a quantidade de emissões, especialmente dos combustíveis fósseis, né? Então, você não teve uma referência direta, né, a combustíveis fósseis, né, como de petróleo e gás, e você está especialmente focado só naquilo que já tinha sido previamente acertado na COP anterior, sobre o carvão, que entrou pela primeira vez na discussão, mas que ainda não é suficiente. Então, a gente tem ganho sim, mas a gente entende que esse processo tende a ser muito lento, né? Por outro lado, eu acho que a retomada do protagonismo, desculpe, do Brasil nesse cenário é muito importante, não só por uma questão de afirmação política, mas é que o Brasil sempre desempenhou e é considerado um ator relevante nesse cenário internacional, porque é um dos atores principais que trabalha junto ao G77, né, um grupo de países em desenvolvimento, e o Brasil sempre foi um ator que puxou muito essas negociações, foi responsável por várias discussões técnicas relacionadas a carbono, a questão do desmatamento. Então,
a volta do Brasil é um grande ganho para esse cenário, não só político, mas internacional, mas interno, principalmente, para que a gente passe, a partir do próximo ano, a lidar com as questões de mudança do clima e aquelas que são os nossos calcanhares de Aquiles de emissões, principalmente o desmatamento, de uma forma mais pungente. Bem, eu peço a mesma avaliação ao Gustavo. Foram positivos os resultados, tímidos, como disse a professora Larissa? Talvez eu chegasse a dizer que foram pífios em grande parte, talvez até um pouco mais contundente, mas em linhas gerais eu concordo sim com a doutora Larissa, como sempre, brilhante na explicação dela. Eu acredito sim como o senhor mostrou aí na reportagem, que seja assim uma grande vitória, principalmente para os países de menor desenvolvimento relativo e os países que são pequenas ilhas, né? Esses são os que mais sofrem com as mudanças climáticas e são os que menos contribuíram para que ela acontecesse, né? Então, é uma briga muito antiga, né? Não sei se a doutora Larissa lembra quando que começou essa pauta de loss and damage, mas eu lembro que na COP16 em Cancún já se discutia muito sobre isso, tentou se avançar e sempre é, era muito frustrante para esses países que brigavam, né, com muito afinco para que houvesse algum tipo de seguro em relação aos desastres naturais causados pela mudança do clima, e com certeza é uma grande vitória para esses países o fundo de perdas e danos. Isso agora, como foi bem colocado também pelo senhor na reportagem, a pergunta também é quando que isso vai se concretizar, de fato, né? Porque nós vemos também no Fundo Verde para o Clima que o montante prometido até hoje também não foi concretizado. Então, por enquanto, é uma promessa, mas pelo menos já é um avanço em termos de que temos isso agora numa decisão, né, vinculante que isso deva acontecer. Larissa, a propósito do que disse o Gustavo, que não se determinou o montante, nem quando que esses investimentos, a partir de quando eles começariam a ser feitos, é bom lembrar o que disse a reportagem, o texto criou um comitê de transição. Esse comitê vai dizer quem deve pagar a conta, quais são os países, claro, são os ricos, mas quais? A China, por exemplo, é um país hoje altamente desenvolvido, com o segundo maior PIB do mundo, no entanto, não deve ser um pagador da conta. Também não deve receber dinheiro? Sim ou não? Eu até lhe pergunto sobre isso. Além disso, outros critérios estabelecidos pelo texto. De que forma o dinheiro vai ser transferido? Para que países? Em quais situações? E os prazos, como lembrou o Gustavo. Tudo isso é uma discussão complexa, acirrada, são muitos os grupos de interesse. Os países ricos não estão todos juntos num bloco só, como a gente sabe, nem os países pobres, há vários grupos atuando. O que a senhora prevê até a próxima COP, a COP marcada para os Emirados Árabes? Pode ter um desfecho, de fato, essa questão até lá? São muitas perguntas numa só, na verdade, né? São muitas incógnitas também, né? O fundo a qual o Dr. Gustavo se referiu é um fundo de 100 bilhões, que não é este fundo que foi criado agora, é um fundo que foi estabelecido anteriormente, que os países ricos se comprometeram a implementar, a colocar os recursos para apoiar os países em desenvolvimento nessa mitigação e adaptação. E esse dinheiro aconteceu só numa parte muito menor do que foi prometido. Inclusive, o presidente eleito se referiu a isso, que ele também, eu recordo que ele disse que ele também está lá, foi para a COP para cobrar que as obrigações assumidas pelos países desenvolvidos têm que ser cumpridas, assim como nós temos que cumprir as nossas obrigações com relação à questão do desmatamento que disparou, né, de uma forma absurda e que são nossas principais emissões hoje, né? E a floresta amazônica é muito importante para estar passando, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista internacional, né? Não é só por causa de clima, é por causa de biodiversidade, é por causa do equilíbrio de regime de chuvas que a gente precisa da Amazônia, da floresta em pé, para que a gente possa produzir, a agricultura possa produzir também. Então, uma série de questões. E esse novo fundo, na verdade, quando você
estabelece, né, um novo sistema, dentro de um regime novo internacional, um novo mecanismo, né, no caso esse seria um mecanismo para implementação, um novo sistema para implementar e para apoiar os países em desenvolvimento, ele passa por essas várias etapas, quer dizer, você ter a determinada sua criação no momento foi o mais importante, né? Porque há que ter a concordância jurídica de todos os estados, as conferências de clima, as conferências da ONU ambientais em geral, elas demandam que as decisões sejam tomadas por consenso nos estados, por todos os estados presentes. Então, se você tiver um estado que não se coloca a favor de um determinado cenário, essa decisão não ocorre, né? Então, essas decisões realmente são complexas, são negociadas parágrafo a parágrafo dentro das negociações, por grupos técnicos. Então, você ter a criação de um grupo que vá trabalhar nessas normas é importante para que a gente tenha um cenário mais claro no próximo ano. Eu acredito que a gente avance, sim, que o cenário avance. A conferência de clima, né, teve seu protocolo de Kyoto, que o Brasil foi muito importante nessa negociação. Agora, nós estamos falando na implementação do Acordo de Paris, mas nós temos, para que as pessoas entendam, duas linhas de trabalho dentro da Convenção de Clima que os países colocam os seus técnicos à disposição para estar nessas negociações. Uma é uma linha de trabalho técnico, né, que vai tratar das reduções do patamar de emissões, técnico-científico, e outra é uma linha de política, institucional, econômico-jurídica, que trata das questões institucionais. São dois grupos que trabalham sempre em paralelo e que produzem as decisões que vão sendo discutidas tecnicamente pelos países. Há sempre uma reunião intermediária, né, que acontece na metade do ano, que é como se fosse uma mini COP, e essa reunião intermediária negocia, né, prepara os documentos para que eles sejam finalmente aprovados, discutidos nas suas partes finais e aprovados no final do ano. Então, a Conferência de Clima não acontece só no momento, ela é um contínuo de negociações e de trabalhos, ainda mais pela importância, né, desse tema hoje no cenário mundial, né? Na conferência, na COP27, se temeu, inclusive, algum retrocesso com relação a 1,5 grau, né, em função, foi-se questionada a presidência do Egito, por ser um país que está devendo na área de direitos humanos, lá em vários aspectos, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem um acordo, sim, e a ideia é que se avance, assim, gradativamente. Eu não vejo que isso não fica parado, de fato, isso não fica parado. Agora, quando se fala de recursos financeiros, as conversas são sempre complicadas, né? Então, para que a gente também cobre os recursos financeiros, nós precisamos fazer a nossa parte. O Brasil tem uma grande tarefa agora com relação às suas atribuições internas, porque mesmo que, como o senhor falou, colocou a questão da China, que não tem tantas responsabilidades, mas desde Paris, os países em desenvolvimento passaram também a oferecer, dentro daquela perspectiva do princípio da Convenção de responsabilidade comum, mas diferenciada, metas, entre aspas, né, ou compromissos voluntários, que é o caso do Brasil, que aportou seus compromissos voluntários, embora o atual governo tenha alterado um pouco o cenário desses compromissos, digamos assim, reduzindo a oferta de compromissos, né? Mas não há sim uma participação dos países em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, que são os maiores países hoje do ponto de vista das negociações de clima e os maiores países em desenvolvimento, né? Gustavo, a Larissa falou mais de uma vez já sobre a questão de emissão, CO2, o aquecimento global, aquela meta de aquecimento de no máximo 1,5 grau centígrado até o fim do século. É factível essa meta a essa altura? Mas eu vou pedir que você responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz então uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos dos resultados da COP27, a Conferência do Clima que terminou no último fim de semana no Egito. A principal decisão, considerada histórica por alguns, cria um fundo para reparar perdas e danos climáticos. Os nossos convidados são Larissa Schmitz,
professora de Direito Internacional Público e doutora em Direito Ambiental Internacional. E ainda Gustavo Ludemann, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No bloco anterior, Gustavo, eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Aquela meta de aquecimento global de no máximo 1,5 grau centígrado até o fim do século é factível? Ela foi mais uma vez afirmada, e foi agora, portanto, reafirmada pela COP27. É factível? Em uma palavra, não. Há pouco tempo, há poucos anos atrás, o IPCC fez um relatório sobre a viabilidade de se atingir a meta, ou se ficar, né, dentro da meta de não passar a temperatura a 1,5 graus Celsius a mais do que anteriormente ao período industrial. Todos os especialistas e cientistas de bom coração colocaram lá tudo que eles viam como necessário para que se atingisse essa meta. E o fato é que a gente não vê essa mudança acontecendo. Então, essa mudança aí, ela vai desde os modais de transporte, passando, inclusive, a detalhes como hábitos de alimentação, principalmente dos países ricos ou da parte da sociedade mais rica dentre os países em desenvolvimento. E a gente não vê isso acontecendo agora. Nós não estamos mudando o trajeto das nossas emissões para chegar no 1,5. E precisaria estar havendo uma revolução nesse exato momento para que a gente se mantivesse abaixo de 1,5 graus Celsius, apenas acima do período da Revolução Industrial. Larissa, eu queria a sua avaliação também sobre essa questão da meta. Se ela não for factível, na sua opinião, como é que se lida com isso? Eu comecei falando aqui, dizendo que a gente entende como é o processo internacional, mas não necessariamente que eu concordo com o que está acontecendo aí. Na verdade, assim, de uma forma leiga, de uma forma geral, as pessoas entendem como as convenções, as negociações de biodiversidade e clima como convenções ambientais. O que a gente está falando aqui em mudança do clima é uma convenção que é praticamente hoje voltada para a questão econômica mundial, quer dizer, quanto custa hoje você fazer essa redução? Esse é o cálculo que está sendo feito para que a gente, né, para balizar e com relação a essa questão 1,5 graus. De fato, é muito investimento para que a gente tenha para chegar nesse cenário que é absolutamente necessário para o planeta, né, para a sobrevivência da nossa espécie, inclusive. Mas isso passa por uma escolha econômica considerável, que é o quanto do PIB de cada país se conseguirá, né, investir para que a gente dê esses saltos tecnológicos que estão absolutamente ao alcance hoje do ponto de vista tecnológico da nossa espécie, mas que há uma resistência econômica muito séria de determinados setores. Para você ter uma ideia, essa COP bateu recorde de participantes, de representantes de áreas de combustíveis fósseis. Você teve mais de 600, digamos assim, lobistas ou participantes, pessoas do setor privado que estiveram na conferência de clima, o que demonstra que a gente não está falando só de uma meta que é estritamente ambiental, né? Porque você passa por processos aí de conversão, como disse o Gustavo, em todas as áreas. Essa é a grande dificuldade da mudança do clima. Você tem que mudar o hábito de vida das pessoas, o transporte, a energia, isso está intrincado em toda a nossa vida, né? Então aí você tem uma dificuldade muito grande, mas na verdade é uma convergência de economia e que o Brasil tem muita condição de fazer. Condição com relação à questão energética, nós temos que cuidar dos nossos recursos hídricos, porque a nossa matriz está baseada em hidrelétrica, e se nós não tivermos um regime de chuvas adequado, porque nós removemos a floresta, nós vamos ter dificuldades de geração de energia. Nós estamos aqui agora falando de Brasília. Brasília tem uma das maiores insolações do planeta, muitas vezes o que é a capacidade de insolação da Alemanha, por exemplo. Então, você tem que fazer escolhas que vão passar pelo viés econômico, mas que são dirigidas, né, pelas decisões políticas, né? De fato, há muita coisa a ser feita.
Eu peço agora ao Gustavo uma avaliação sobre o papel do Brasil nesse processo, aproveitando aqui a deixa da Larissa. Todo mundo sabe o peso que o Brasil tem nessa questão ambiental, pelo tamanho do país, pela biodiversidade, pela floresta amazônica, por tudo isso, o país tem que procurar o caminho correto para dar a contribuição que se espera dele mundo afora. Que caminhos seriam esses? A professora lembrou a questão da energia solar. Que outros caminhos a gente poderia citar? Preservar a Amazônia é básico, todo mundo sabe. O que mais além disso? Aliás, talvez fosse até interessante dizer como preservar. Sim, exato. Principalmente fora do Brasil, mas dentro também, quando a gente fala em mudança de clima, se pensa muito na floresta amazônica, né? E principalmente pensando aí, o Brasil foi um grande líder nas negociações, principalmente, né, a doutora Larissa falou isso na primeira fala dela, né, que o Brasil é um dos grandes líderes aí no grande grupo que congrega mais de 100 países, que chama Z77 em China, mas são mais de 100 países, que são os países em desenvolvimento, né? Brasil, África do Sul, Índia e China, aí são os países que estão num grau de desenvolvimento mais alto. Mas o Brasil, ele, por não ter muitos conflitos com os demais países em desenvolvimento, por ter uma agenda muito positiva, por estar muito aberto à cooperação, ele sempre se mostrou como um grande líder, né? Nós perdemos essa liderança nos últimos anos. Quero compartilhar dessa visão positiva da doutora Larissa de que vamos retomar esse posto, né? É muito fácil perder uma posição na geopolítica mundial, mas é muito difícil ganhá-la, né? Eu acho que a gente vai precisar ter um longo caminho aí para percorrer para ganhar novamente a liderança que um dia tivemos. Essa liderança ela se concretizou principalmente com a redução do desmatamento. O Brasil era conhecido por ser um país dentre os grandes emissores por conta das emissões de desmatamento. Quando o Brasil cai o desmatamento muito marcadamente aí entre 2005 e 2013, ele mostra que ele é um país em desenvolvimento que, sem grande ajuda externa, deu um exemplo, conseguiu reduzir suas emissões no mesmo nível que os países europeus, que eram chamados do anexo 1 da Convenção, tinham como obrigação, inclusive, reduzir pelo protocolo de Kyoto. O Brasil não tinha essa obrigação, ele tinha só uma meta voluntária, e mostrou que sabe fazer e que estava em posição de exigir também a parte dos chamados países ricos, né? Basicamente os países da OCDE que estavam listados aí, ou que estão listados no anexo 1 da Convenção. Então, a gente pensa no Brasil sempre muito em relação a florestas. O Brasil, quando o desmatamento está numa taxa muito alta, o Brasil é um grande emissor. Quando ele consegue reduzir o desmatamento, ele deixa de estar entre os grandes emissores de gases de efeito estufa e mostra aí também a sua liderança. Nós agora estamos em taxas crescentes do aumento do desmatamento e isso novamente chama muita atenção. Mas é nosso interesse também pensar em todos os outros setores. Uma das coisas que foram discutidas aí um pouco fora da agenda nessa COP foi a questão também do ajuste de fronteiras, que é um tema muito caro aos países ricos que estão fazendo seus mercados de carbono e colocam limites setoriais de emissão. Como eles botam limites setoriais de emissão, a sua indústria, né, os seus setores da economia, eles precisam desembolsar mais para produzir a mesma coisa, para conseguir chegar a novas tecnologias que são menos emissoras. E esse custo, eles precisam embutir nos seus produtos. E com isso eles perdem competitividade se não houver nenhum tipo de ajuste de fronteira, onde os produtos similares que vêm de outros países que não reduzem suas emissões para produzir a mesma coisa, competem de igual para igual. Então, grosso modo, é um pleito justo, né? Mas, como bem falou a Larissa, também a Convenção fala do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada entre os países, quer dizer, muitos países têm uma responsabilidade histórica maior pelo problema, mas isso precisa ser provavelmente compensado
pelo financiamento das ações em relação à mudança do clima. Isso dificilmente os países europeus ou os Estados Unidos, cada vez mais, eles começam regionalmente, ou estado ou conjuntos de estados fazendo as suas metas de redução. Dificilmente eles vão conseguir aumentar muito a ambição para reduzir suas emissões através da precificação, através da cobrança pela emissão, pelo teto setorial das emissões, se eles não conseguirem fazer esse ajuste de fronteiras. E eles estão forçando isso. Brasil, Índia e China, por motivos óbvios, se opõem a esse tipo de política, mas até quando a gente vai conseguir segurar essa pressão? Essa é uma dúvida muito grande. Em vários documentos, em outras convenções, esses países já lograram colocar algum texto sobre isso e provavelmente isso em algum momento não vai ser mais suportável. Então é importante que o Brasil comece a fazer, colocar os seus limites setoriais, comece a fazer a sua política de precificação de emissões, para que as emissões não sejam grátis, né? E os setores da economia comecem cada vez mais a se adaptar a uma economia de baixo carbono, que nós não temos hoje. Né? Isso é uma coisa que se fala pouco no Brasil devido a esse protagonismo do tema Amazônia, e se fala muito pouco também, mas do Cerrado também, que é outro um bioma ainda desmatado muito mais rapidamente e com grandes emissões também. O mais importante talvez seja que o país retome o debate e leve isso a sério, como talvez tenha deixado de levar em alguns momentos. Nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação de Larissa Schmidt, professora de Direito Internacional Público, doutora em Direito Ambiental Internacional, e de Gustavo Ludman, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.